E essa tal adaptação, hein? Como é que tá? Vocês sabem que semana passada eu postei alguns stories lá no Insta, né? Lá no Instagram do canal, falando sobre a nossa adaptação. Nós completamos 11 meses de Portugal e comentei sobre esse último trimestre, que eu acho que é um trimestre meio conturbado, assim como o primeiro. E choveu gente falando sobre isso. Então vamos conversar um pouquinho sobre adaptação hoje. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Georgia, esse é o canal Inspira-te. Assunto hoje, papo cabeça. Vamos ter uma conversinha, tipo, sentado aqui do lado, porque eu acho que a adaptação é um assunto super pessoal, mas muito importante. Quem acompanha o canal desde o início sabe a quantidade de vídeos que eu falava sobre a preparação psicológica para morar fora. Eu sempre falei, e eu continuo defendendo, que preparação financeira, planejamento financeiro é algo inerente, né, à mudança, mas muita gente deixa de lado a preparação psicológica e quando chega, começa a viver um turbilhão de emoções e começa a ter muita frustração e não sabe o que fazer com isso. E quando eu compartilhei na semana passada, eu falei que os trimestres, assim, do primeiro ano, né? O primeiro trimestre, ele é um pouco caótico, porque tu tá naquela montanha-russa em que tudo é novidade pra ti. Então, é legal, tudo é novo, tá descobrindo um monte de coisas. Ao mesmo tempo, esse monte de coisas que tá descobrindo é tudo novidade. E novidades trazem desconforto e impacto, né? Eu brinco que quando a gente chega, a gente não sabe nem onde comprar o leite no supermercado, porque a gente não conhece, né? Não sabe onde é que ficam as coisas e a gente se sente incomodado, porque é muita coisa para resolver, né? A gente gravou, eu e o Felipe, aquele vídeo sobre adaptação, eu acho que faziam 3 meses que a gente estava aqui. Nossa adaptação no início foi bem complicada, principalmente a do Felipe e do Gabriel, tanto que a gente foi procurar ajuda, né? Fazer terapia. E depois passou. Passou por quê? Porque a gente começou a entrar numa rotina de vida. O Gabi tinha a escola dele, então tinha os horários da vidinha dele. Nós começamos a ver as coisas de trabalho, a resolver, né, a desatar os nós, principalmente na questão de documentação e de viver. E assim, as pessoas esquecem que quando tu tá indo para outro país, tu tá largando toda a tua vida e tu tá começando do novo, né? De novo. Tu tá começando do zero. É uma vida nova, ou num país que é novo para ti, que por mais que Portugal seja parecido, temos uma língua muito próxima, né? A maneira de se expressar é diferente, as expressões são diferentes, a sonoridade da língua é diferente. O Gabi, uma vez ele me falou uma coisa que até hoje me chamou, assim, me toca muito, que ele disse, fazia um mês que ele estava na escola, ele dizia, eu queria tanto um amigo brasileiro. E eu, por que, Gabi? Por que um amigo brasileiro? Ele, porque eu não entendo do que eles brincam. As brincadeiras não têm os mesmos nomes. É diferente. Então, realmente, tudo é diferente. E assim, o primeiro trimestre, ele é caótico. Às vezes, o primeiro trimestre, ele se estende para os 3, 6 meses. Tem pessoas que demoram 6 meses para começar a engrenar a vida. E tu tem que estar preparado para isso. E principalmente para saber que depois que a rotina inicia, que a vida engrena, as coisas fluem melhor. E daí tu entra num momento mais... eu acho que um momento mais de curtição, assim, em que as coisas já não são tão distantes, né? Tu começou a desenosar esse monte de nós que é viver em outro país, tu começou a conhecer outras pessoas, a aproveitar a vida. Isso vai chegar. Às vezes demora 3 meses, às vezes 6, às vezes 9, às vezes 1 ano, mas isso vai chegar. E nós estamos naquele momento em que já desatamos os nós iniciais, já temos uma rotina, já nos adaptamos a essa nova rotina e agora começam aquelas cobranças do primeiro ano. Por quê? A gente faz, né, um planejamento,
a gente faz... Aí que tá muito escuro. Aqui. A gente faz um planejamento, a gente cria expectativas de coisas para fazer e para realizar e às vezes não dá tempo. E normalmente não vai dar tempo, porque é muita coisa para resolver. É uma vida que está começando do zero. Então, não é fácil. E eu quis trazer esse vídeo porque, assim, eu recebi muitas mensagens do pessoal que está no Brasil, que tem medo da adaptação. E muita gente que está aqui e que ainda não se adaptou, ou que sofreu muito no período inicial para se adaptar e hoje já está adaptado. O importante é saber, lá, desde a preparação lá do Brasil, que tu vai sentir falta da família. Tu vai sentir falta da família. Eu não sou uma pessoa pegada à família. Não sou mesmo. Eu morei 5 anos fora, eu acho que essa página eu já virei. Mas eu sinto falta dos meus irmãos, dos meus sobrinhos, daquela algazarra que era os finais de semana na minha casa, que era onde todo mundo se reunia. Então, aqui não. Aqui nós vivemos nós 4. E por mais que nós tenhamos muitas pessoas conhecidas, alguns amigos, é diferente. E daí vem uma parte importante que é dos amigos. Eu sempre falo que quando tu sai do teu país, tu tem que estar preparado para tua morte com os amigos. É forte isso, mas eu vou explicar. Porque tu começa a perder coisas, sabe? Tu perde um casamento, tu perde um nascimento, tu perde as festas de família e tu perde a convivência com teus amigos. E daí aquela coisa que, sei lá, às vezes era uma vez por semana ou a cada 15 dias que tu tinha com teus amigos, eles vão começar a minguar. E daqui a pouco tu tá a cada 3 meses mandando um WhatsApp dizendo, e aí, como é que tá? Ou um áudio, tudo bem com vocês? O que estão fazendo? A pessoa vai te responder, ah, tá, legal, legal, legal. Vai passar mais 3, 4, 5 meses até vocês terem um contato de novo. Isso é normal. É normal e a gente tem que entender que o pessoal que fica lá, a vida deles não mudou. Não é porque tu saiu de lá que a vida deles mudou, né? Não, a vida deles continua, a rotina deles de trabalho, casa, família, praia, shopping, férias continua e quem mudou foi tu. Então é um sentimento assim que é complicado. Eu sinto muita falta dos meus amigos. Eu não tinha um grande grupo, mas a gente almoçava uma vez por semana, eu tinha um outro grupo que a gente se via uma vez por mês. A gente se falava muito pelo WhatsApp e hoje isso mudou. E eu achava que era só comigo. E eu comecei a conversar com outras pessoas e, em geral, tem o mesmo impacto. Quando tu sai, é tu que sai. As pessoas continuam na vida delas, né? Então, eu falo que é um pouco da morte para os amigos, assim. Isso é uma coisa muito impactante quando a gente vai morar em outro país, porque a gente acaba não tendo uma rede de apoio, né? Nós temos a felicidade da minha mãe estar aqui e a gente poder contar com ela para ter um tempo meu e do Felipe, para ela ficar com o Gabriel, para a gente fazer coisas em família, enfim. Mas, mesmo assim, a gente sabe que a rede de apoio diminui, né? Diminuiu. A gente conhece muita gente, mas nós não temos muitos amigos. Não tem aquela coisa de se encontrar no final de semana, ou de fazer um churrasco, uma janta, ou ir tomar um chopp. Porque todo mundo tá numa batida, naquele momento de, sabe, de resolver a sua vida aqui. Porque leva tempo, tu tá nascendo de novo. E tu tá nascendo de novo pra tudo. E leva tempo. E isso é muito importante quando a gente sai do país. É conseguir uma rede de apoio. É encontrar pessoas, é conhecer pessoas, né? As afinidades. Se tu frequentava a igreja no Brasil, vai frequentar a igreja aqui, ou vai para academia, ou tenta fazer um grupo de mães, ou do pessoal do futebol, sabe? Não necessariamente só com brasileiros, mas com pessoas que têm os mesmos interesses que vocês, para poder criar laços, né? Isso são importantes, laços são importantes. Ninguém é feliz sozinho, não é mesmo? E mesmo para quem vem com família, é importante ter pessoas de fora da família, ver pessoas diferentes. Isso é muito importante. E vai para um outro ponto que eu sempre digo que a gente tem que se planejar e tem que pensar, que é a questão de saber que a gente pode voltar para o Brasil. Seja de férias
ou seja definitivo. Tem muita gente que sofre por ter, né, mudado de país, por ter vindo para Portugal e que acha que não pode mais ter contato com o Brasil, com os amigos, com a família, por causa da distância. Para essas pessoas eu sempre digo que se planejem financeiramente para ir visitar o Brasil uma vez por ano ou uma vez a cada 1 ano e meio. Tentem voltar, sabe? Reencontrar os amigos, as pessoas queridas, a família, para conseguir ter esse laço. E isso dá uma energia para mais 1 ano, 1 ano e meio. Então, saber que nada é definitivo, que não é porque vocês estão aqui que vocês nunca mais vão voltar, né? Às vezes a gente volta porque não deu certo, às vezes a gente volta porque a gente não quis mais ficar. Enfim, cada um tem seus motivos para voltar. Nem que seja de férias. Nada é definitivo. Lembrem disso. Agora falando um pouco sobre a adaptação de criança. Todo mundo diz, ai, criança se adapta, não dá bola. Criança se adapta, mas criança é um ser humano, né? Um ser humanozinho que tem os seus probleminhas, as suas dúvidas, as suas inseguranças. E é muito importante estarmos atentos a isso. É muito importante. O Gabi, o primeiro mês dele passou muito bem. Ele estava super feliz, super empolgado. Quando ele entrou na rotina dele, ele começou a dar bug, sabe? Ele começou a ter comportamentos que não eram comportamentos dele. A gente via que ele estava sofrendo e a gente não conseguia ajudar ele nisso. Então a gente foi procurar um terapeuta, né? Eu já contei tudo isso lá no Instagram, mas, né? A gente foi procurar um terapeuta e ele começou a ter um tratamento com um terapeuta português e que foi fenomenal e que fez toda a diferença. Porque ele conseguiu lidar com os conflitos dele e ele tinha um conflito que é muito, muito normal até para adultos, né? Que ele dizia assim, já que eu tô morando em Portugal, não posso mais gostar do Brasil? E a gente dizia, não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tu vai ser brasileiro o resto da tua vida. Tu só está morando em outro país, tu vai aprender coisas daquele país, tu vai falar provavelmente como as pessoas daquele país, mas tu vai continuar sendo brasileiro. E ele tinha esse conflito, ele não conseguia entender isso aí. E o terapeuta dele ajudou ele a perceber que uma coisa não exclui a outra. E ele ficou 6 meses fazendo terapia, foi ótimo. Assim, o comportamento dele mudou da água para o vinho. Ele começou a ter uma consciência muito diferente. E hoje, assim, nos primeiros meses ele falava, quando é que a gente vai voltar para o Brasil? E a gente sempre dizia, vamos ver, né? Mas por quê? Tentava entender. E a gente via que ele estava sofrendo com aquilo. Mudei de posição porque a luz estava péssima. E assim, ele, depois de 6 meses, ele mudou muito o comportamento. Ele começou a entender, né, por que ele estava vindo aqui. Ele começou a ver os benefícios, assim. E com pouco tempo, assim, uns 3 meses depois que nós estávamos aqui, ele já não falava mais em voltar para o Brasil. E quando a gente perguntava, e até hoje se a gente pergunta para ele se ele quer voltar para o Brasil, ele diz assim, ele olha aí, só de férias, com passagem de volta, tá, mamãe? Ele sempre fala isso. E se tu pergunta pra ele o que ele prefere, morar aqui ou no Brasil, ele vai dizer aqui. E ele vai dar os motivos dele, de poder brincar, da vida ser melhor, enfim, de tudo. Mas principalmente porque ele já tá adaptado. Ele já achou o espacinho dele aqui em Portugal. E achar esse espacinho foi uma coisa muito, muito importante. E é achar esse espacinho de vocês aqui que vai fazer a diferença na adaptação. Eu não sofri com adaptação? Sofri da minha maneira, assim. Eu não tenho esse, como eu falei, eu não tenho aquele apego é o Brasil, é a família, ou coisas do gênero. Até porque eu sei que meus irmãos vão vir a cada 6 meses aqui, depois a gente vai, enfim. Então eu tenho essa certeza que eu ainda vou ter o contato com a minha família, não tenho aquela coisa de nunca mais eu vou ir ao Brasil, ou nunca mais eu vou ver as pessoas, que é um pensamento comum. Mas, ao mesmo tempo, a minha adaptação foi mais ao estilo de vida do português. E que eu ainda sofro um pouco. Eu sou uma pessoa extremamente acelerada, eu resolvo 1001 coisas ao mesmo tempo. E quem vive aqui sabe que é diferente. O português tem seu tempo, ele tem um ritmo de vida diferente. No início, isso assim me consumia. De vez em quando, eu ainda bato cabeça na parede, porque me irrita
mas eu sei que é a maneira de viver deles. E eu sei que quem tem que se adaptar sou eu, né? Então, eu acho que essa questão de adaptação tem duas regras que são muito importantes. Primeiro, é entender que são fases e que tudo passa. Tudo na vida passa. Então é importante a gente entender que esse momento ruim ou de conflito que a gente está passando irá passar e vai começar um momento bom. E a segunda coisa é conseguir trabalhar essa nossa insegurança, o nosso medo, ou, né, o sentimento que tu estiver tendo na adaptação. E quando tu não consegue fazer isso sozinho, quando tu não consegue lidar com isso sozinho ou com a ajuda de amigos, tem que procurar ajuda profissional. Porque muitas vezes aquele profissional ele vai conseguir entender o gatilho que está te fazendo ter esse desconforto, vai te ajudar a resolver e as coisas vão ficar mais fáceis. Então, eu acho que são duas dicas de ouro. Uma outra coisa que eu posso dar de dica para vocês é criem laços com outras pessoas, conheçam pessoas, façam uma rede de apoio, seja na igreja, na academia, no grupo de mães, no grupo de futebol, no que for. Façam essa rede de apoio. Não se metam à pressão para tudo estar lindo, maravilhoso e vocês super adaptados, porque a adaptação, cada um tem a sua, a maneira que eu vivo não é a mesma maneira que o meu marido ou que o meu filho vivem. Então, cada um tem a sua maneira de sofrer e adaptar é sofrer. Eu bato muito nessa tecla, tu tem que saber sofrer para se adaptar a um novo país. Porque se tu não souber sofrer, na primeira, segunda, na quinta vez que der alguma coisa errada, tu vai querer ir embora, na 10ª vez tu tá comprando a passagem e na 11ª tu tá embarcando. Então, tu tem que saber sofrer. E tu tem que entender que a tua vida tá começando do zero. Que não importa a idade que tu tenha, o que tu sabe, o quanto tu estudou, isso não importa. Agora tu estás começando do zero. Tu é uma nova pessoa num país novo, sem histórico de nada. E eu sempre digo, né? Já que tu tá começando do zero e que tu vai ser uma nova pessoa, te reinventa da melhor maneira que tu possa. Te reinventa da melhor maneira e seja a melhor pessoa que tu possa ser. Porque ninguém atravessa o Atlântico por motivos fúteis, né? Todo mundo tem os seus motivos. Todo mundo tem coisas muito grandes, muito sérias que fizeram largar tudo lá e começar aqui. Então, escolhe ser a melhor pessoa que tu puder e viva da melhor maneira que tu puder viver. E é isso. É isso, meio motivacional, meio autoajuda, mas tudo isso que eu tô falando pra vocês eu já falei pra mim. Tudo que eu tô falando pra vocês, eu já falei pra mim. E eu já falei pro Felipe, eu já falei pro Gabriel, eu já falei pra minha mãe, e já falei pra umas 500 pessoas que já vieram conversar comigo sobre isso. E se eu tô falando isso, é porque é a maneira que eu lidei e que eu acho que deu certo. E porque eu acredito que a gente sempre tem que dar mais uma chance. E essa uma chance, às vezes, são 1000 chances. Mas a gente não pode desistir. Lembrem por que vocês mudaram a vida de vocês. Lembrem os motivos que fizeram vocês atravessar o Atlântico. Eu tenho certeza que esses motivos vão ser mais fortes que a tristeza, que a saudade ou qualquer sentimento que vocês estejam sentindo. Tá bom? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.